Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Hoje é para nós, Igreja Evangélica Congregacional Ponte Sorense, um dia de festa, de alegria e celebração, porque a nossa igreja, pela graça de Deus, está a ter o privilégio de completar 110 anos de vida e de testemunho fiel e verdadeiro do Evangelho precioso de Cristo Jesus nessa cidade, neste país e no mundo. Portanto, queremos convidar a todos e a todas a se alegrarem juntamente conosco e juntos apresentarmos ao Senhor a gratidão sincera e profunda dos nossos corações pelas maravilhas que Ele tem operado em nosso viver e pela maneira como Ele, em sua infinita graça, nos tem conduzido ao longo da história no centro da sua vontade para que sejamos uma igreja segundo o seu coração, sempre pronta e preparada para cumprir todos os seus propósitos nesta terra para o louvor da sua glória. E o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18, declarou: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós louvamos ao Senhor porque nós não temos apenas existido como igreja, mas temos prevalecido a despeito das lutas e das adversidades que têm surgido ao longo da história, em nossa caminhada, em nossa trajetória nesta terra. O Senhor tem feito com que sejamos mais do que vencedores sobre todas as coisas. Então, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que juntos, então, possamos celebrar ao Senhor com alegria e gratidão em nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, graças te damos pelo privilégio que tu nos dás de podermos celebrar o aniversário da nossa igreja. Ó Deus, é um momento de profunda alegria e gratidão em nossos corações, porque de fato grandes coisas tu tens feito por nós, por isso estamos alegres. Agradecemos-te, ó Deus, porque ao longo da nossa história tu tens nos abençoado, nos conduzido, tens honrado o trabalho de nossas mãos e tem feito com que sejamos, ó Deus, uma igreja segundo o teu coração nesta terra, pronta e preparada para cumprir os teus propósitos, e pedimos que em nome de Jesus tu continues a nos abençoar, que, ó Deus, o teu nome seja sempre glorificado através do nosso viver, através da vida desta igreja. Então, Senhor, aceita a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Deus, pelo nosso aniversário e pelas bênçãos maravilhosas que a cada dia tu tens derramado sobre o nosso viver. Assim nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Nós, neste momento, passaremos a palavra à nossa irmã Ana Cabral, que estará a dar, então, continuidade a toda essa programação especial que foi preparada para que juntos possamos, então, nos alegrar diante da presença de Deus e agradecermos a Ele pela vida da nossa igreja. Bom dia! Estamos então neste domingo festivo de celebração de 110 anos da nossa igreja e vamos então louvar ao nosso Deus por isto mesmo, louvar ao nosso Deus. Nós vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 32. Corinho número 32 que nos diz: digno és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. E realmente, numa data destas, somente a Deus a glória, somente o nosso Senhor é digno de receber toda a glória, toda a honra por todo o trabalho que foi feito, que foi desenvolvido neste lugar. Vamos então louvar ao nosso Deus, corinho número 32 dos nossos livros de cores. Receber glória.
O Senhor é digno. Vamos prosseguir com este nosso tempo de louvor. Agora vamos pegar no nosso Salmos e Hinos. Vamos abrir no hino número 64. O hino número 64 é um hino bastante conhecido nosso e que nos fala no Deus dos antigos, cuja forte mão tem guiado até aos dias de hoje. É um hino muito inspirador. Ele próprio nos fala do acompanhamento de Deus, da segurança de Deus ao longo dos anos. E ele termina em oração clamando para que o Senhor guie o seu povo em paz, em mansidão, testemunhando a sua redenção. E as nossas vidas cantarão o quê? Para sempre, com gratidão, o seu eterno amor. Nós vamos louvar ao nosso Deus com este hino, hino número 64. E vamos ter uma participação muito especial. Vão ter a oportunidade de ver no vídeo que vamos estar a cantar. Ele vai estar a ser tocado. Certamente que muitos reconhecerão o estilo ou as mãos. Nós vamos ter connosco a tocar este hino a nossa querida irmã Alina Carreiro. E então vamos todos juntos louvar o nome do nosso Deus. Hino 64 dos nossos Salmos e Hinos. Antigos, cuja forte mão rege os milhares destros na amplidão. Ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos teu louvor. Aos nossos pais tu foste inspiração, força e poder, vitória e proteção. Ó sobre nós, supremo amparador, seja também o teu imenso amor. No turvelinho e na perturbação dos tempos maus e o mundo em confusão, teu braço forte seja o defensor dos que confiam sempre em ti, Senhor. Teu povo guia em paz e mansidão, testemunhando a tua redenção. E as nossas vidas cantarão, Senhor, com gratidão o teu eterno amor. Amém. O trabalho congregacional aqui em Ponte de Sor iniciou-se com a vinda de dois jovens de Rocio de Abrantes, funcionários dos comboios de Portugal, que foram transferidos aqui para Ponte de Sor e iniciaram então o trabalho de evangelização. E a igreja então nasceu debaixo de muitas dificuldades,
perseguições, mas o Senhor honrou o trabalho de suas mãos e a igreja então se estabeleceu nesta localidade. Depois a missão evangelizadora Brasil-Portugal da Igreja Fluminense passou então a investir aqui neste campo, ajudando na manutenção de obreiros que aqui se estabeleceram, como o caso do pastor José Marques Calado, que foi um grande evangelista aqui nesta região do Alentejo, foi um grande apóstolo, implantador de igrejas com uma visão extraordinária de missões e evangelização. E depois outros pastores também brasileiros vieram para cá para cooperar com o desenvolvimento desse trabalho. E atualmente eu estou tendo então o privilégio de pastorear esta comunidade cristã. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele tem realizado, porque o Senhor Jesus declarou lá em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Assim, como dissemos, por iniciativa e responsabilidade dos dois jovens crentes ferroviários, Manuel Machado Felicíssimo e Jacinto Pereira Cabral Cardoso, as reuniões evangélicas em Ponte de Sor tiveram início em março de 1911, numa casa particular situada na Estrada da Estação, como então se chamava, a atualmente denominada por Avenida da Liberdade, em frente do Jardim. A 13 de abril desse mesmo ano, na Semana da Páscoa, celebrada a 16 de abril, tiveram início as reuniões públicas numa casa que existia onde se situa atualmente o Largo Fronteiro ao Palácio da Justiça e a Câmara Municipal. Em 1946, a IEC Ponte-Sorense tornou-se autônoma, mas veio só adquirir personalidade jurídica em 2 de janeiro de 1954. Devido ao grande desenvolvimento da igreja, foi necessário ampliar as instalações do antigo templo com a construção de uma galeria, inaugurada em 1971. Mais tarde, em 1984, foi inaugurado um novo templo, mesmo ao lado do anterior, ficando interligados para a realização de várias atividades de caráter espiritual e social. Por intermédio do pastor José Marques Calado, a igreja de Ponte de Sor abriu cerca de 40 missões entre 1950 e 1980, chegando a dar assistência a cerca de 20 em simultâneo. Algumas delas fecharam alguns anos depois por falta de casa para as reuniões, quando faleciam os 2 membros da família de crentes onde as mesmas se realizavam ou deixavam de residir nessa localidade. A partir dos anos 60, a cidade de Ponte de Sor, que até aí só havia conhecido a igreja congregacional, assistiu ao início de outras igrejas evangélicas. No início não houve muito interrelacionamento entre as várias igrejas, mas pode dizer-se que atualmente existe e já são muitas as atividades comuns, quer em ações esporádicas, quer em trabalho regular, como o apoio à organização da Associação Caminhar, que é a Associação Cristã de Apoio Social, realizado pelas várias igrejas evangélicas de Ponte de Sor em instalações cedidas pela Câmara Municipal. Por todos esses anos, foram pastores principais e auxiliares da igreja Manuel dos Santos Carvalho, José Augusto dos Santos e Silva, Antônio de Souza Ramos, Júlio Roberto dos Santos, José Marques Calado, Daniel Santos e Silva Calado, Vitor Manuel Biscaia, Oswaldo Carreiro Filho, Eduardo Prado, Jorge Campos, João Narciso, Márcio Lima, Vanderli Lima Carreiro, Bruno Xavier e este que vos fala, Oswaldo Lopes dos Santos. Registramos também a chegada de Eberson Davi e sua família para auxiliar nos trabalhos da missão de Montargil. E é por esse e outros motivos, amados, que neste dia nós, Igreja Evangélica Congregacional Ponte-Sorense, rendemos graças ao Senhor, cantamos louvores ao seu santo nome, porque o nosso Deus nos tem feito grandes coisas, tem operado maravilhas no nosso viver e ao longo desses 110 anos Ele tem sido fiel para conosco, tem nos conduzido no centro da sua vontade e tem cumprido os seus propósitos na vida desta igreja para o louvor da sua glória. Graças a Deus por sua graça infinita, pelo seu dom inefável e pela existência e aniversário da Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sor.
Vamos continuar a louvar ao nosso Deus, agora com uma participação, mas esta participação traz-nos um gostinho especial de um corinho que nós já conhecemos e não só é de louvor ao nosso Deus, mas também de compromisso com a missão que nós temos, principalmente, e a começar pela nossa cidade. Nós, enquanto igreja, temos essa missão de levar aos outros a palavra do Senhor, mas neste dia especial também de o louvar, de o engrandecer, de o dizer que o nosso Deus é o maior e reina. Vamos então louvar ao nosso Deus com esta nossa querida família e em seguida vamos ter também algumas palavras de felicitação da parte de alguns pastores, de alguns obreiros da obra do Senhor. Vamos então louvar ao nosso Deus. Graça e paz, amados e queridos irmãos. O Salmo 122, no versículo 1, vai dizer: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom se alegrar ao ir para a casa do Senhor. Mas, melhor ainda, é poder comemorar 110 anos de existência. Nós, da Igreja Evangélica Congregacional de Paio Pires, queremos nos alegrar, queremos parabenizar a Igreja Evangélica Congregacional Ponte Sorense
pelos seus 110 anos de existência aí na cidade de Pão de Açor. São 110 anos pregando o Evangelho das Boas Novas. São 110 anos fazendo diferença nessa cidade. Nós só podemos louvar ao Senhor. E sendo assim, queremos agradecer a Deus em oração por essa igreja, pela liderança dessa igreja, pelos irmãos que fazem parte da Igreja Evangélica Congregacional Ponte-Sorense. Que Deus os abençoe, que Deus fortaleça a vida de cada um de vocês. É bem verdade, queridos, que estamos vivendo tempos difíceis, momentos delicados com a Covid-19. Mas devemos erguer a nossa cabeça, devemos estar realmente colocado na posição de combate, sabendo que Deus, o nosso Deus, está no controle. Por isso, louvamos ao Senhor por esses 110 anos que a igreja de Pão de Açor tem sido sal e luz na cidade. Tem sido a diferença, tem feito a diferença. Que Deus continue abençoando vocês. O nosso carinho da igreja de Paio Pires para com essa co-irmã igreja de Pão de Açor. Que Deus abençoe, fortaleça mesmo a vida de cada um de vocês, é o que eu desejo de todo o meu coração. Fiquem na paz do Senhor e parabéns mais uma vez. Parabéns, amada e querida igreja. Que Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja de Pão de Açor, graça e paz vos sejam dadas. Saúdo-vos em nome da minha família, em meu nome, no nome da Xana, dos meninos, mas também em nome da Igreja Congregacional de Lisboa. Sintam-se profundamente abraçados e sintam que as nossas orações estão convosco neste momento em que celebram 110 anos de história. Que possam continuar a sentir a presença de Cristo na vossa vida, como gostaríamos de estar convosco, para presencialmente sentirmos o calor do Espírito Santo a atuar em nós, perto uns dos outros. Deixem que vos dê uma palavra através da carta aos Efésios, no capítulo 3, quando o apóstolo diz: e que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Que depois de um ano tão difícil, com tantas mudanças naquilo que eram as nossas rotinas diárias a nível pessoal, familiar, de igreja, que depois deste ano possam sentir este amor a trabalhar em vós, que ele possa estar arraigado em vós e que dia a dia e cada ano que passa este amor em vós possa crescer. Saúdo-vos reconhecendo o trabalho que têm feito em Pão de Açor na vida das pessoas, não só de todos os irmãos que frequentam a igreja, mas de todos aqueles que de alguma forma entram em contacto convosco e que hoje, de uma forma muito especial, possam sentir que este amor de Deus está convosco e que vos capacita para aquilo que está para vir. Que tudo aquilo que ainda têm pela frente possa ser, na realidade, o que está a ser fermentado no seio do nosso bom Deus. E que, se for assim, tenham a certeza que o vosso futuro estará seguro, tranquilo e será de muitas bênçãos para vós e para todos aqueles que estarão convosco. Um grande abraço, um bom culto para vós, Deus vos guarde. Queridos irmãos, lembramos com saudade que há 10 anos comemorávamos o centenário desta igreja. Foi um tempo de festa e muita alegria. Somos gratos a Deus pelo tempo de convivência com os irmãos. Sempre lembramos da igreja em nossas orações, pedindo ao Pai que os conserve com saúde e seja próspera a alma de cada um para o crescimento do reino de Deus entre os irmãos. Vamos ler um texto da Palavra de Deus para que os irmãos mesmos apliquem esse texto ao coração da igreja
nesse momento tão festivo. Vamos ler em Filipenses capítulo 1, dos versículos 9 ao versículo 11. É uma oração do apóstolo Paulo pela igreja de Filipos, é também a nossa oração pela igreja de Ponte de Sur. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que Ele a todos abençoe. Há 110 anos atrás, dois jovens, Jacinto Pereira e Manuel Leal, a trabalho pela Companhia de Comboios de Portugal, estiveram aqui e fundaram esse grande trabalho de evangelização, que hoje é a Igreja Evangélica Congregacional de Ponte de Sur. Então, que maravilha que esses dois jovens fizeram. Eles estavam ali cumprindo o ID do Senhor. Talvez eles não imaginariam que o trabalho das suas mãos fosse dar tantos frutos. E hoje nós estamos colhendo os seus frutos. Amém. E hoje nós queremos então deixar para os nossos amados irmãos uma palavra, ao nosso dia de alegria, de contentamento por estarmos aniversariando nessa data tão linda, 110 anos. Então, quero deixar para a nossa meditação em 1 Samuel, capítulo 7, o versículo 12, que diz assim: tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Então que nós possamos continuar essa grande obra de evangelização que nasceu através de uma iniciativa missionária e que nós possamos continuar levando o ID do Senhor até todo Portugal. Amém. Parabéns a todos. Parabéns a todos, parabéns aos irmãos, aos fundadores, pelos os remanescentes que ainda estão firmes no Senhor. Parabéns aos jovens, às crianças, adolescentes, a todas as famílias que estão levando e apregoando o ano aceitável do Senhor aqui em Ponte de Sur. Parabéns a todos. Amém. Amém. Que alegria nós sermos de Jesus e vivermos na sua santa luz. Bendita alegria que nos enche de amor. Ó glória, aleluia, ao nosso Salvador. Aqui não está meu lar, o que importa é seguir, até chegar à glória do porvir. Que alegria nós sermos de Jesus e vivermos na sua santa luz. Bendita alegria que nos enche de amor. Ó glória, aleluia, ao nosso Salvador. Amém. Amém. E a igreja tão querida, Igreja de Ponte de Sur, por mais um ano de vida, nós damos graças ao Senhor. E agora o poema então, que diz assim: há coisas que ficam gravadas para sempre na nossa memória, mas se não forem contadas, ninguém saberá a história. E este poema é o poema que na nossa memória foi gravado com tanto amor e que também faz parte da história desta Igreja de Ponte de Sur. E assim irei contar, para a glória do Senhor, como é que viemos a integrar nesta Igreja de Ponte de Sur. E é isto que queríeis ouvir com todo o amor e que já a seguir eu irei expor. É que quando houve a desintegração das igrejas congregacionais, só Chelas e Ponte de Sur então
é que ficaram firmes e leais. E para que esta desintegração fosse bem sucedida, uma boa remuneração a cada pastor foi oferecida. E quando a igreja do Reci se desintegrou, mas que a missão de Ponte Sor não veio a concordar, ela, a igreja, também se tornou, para que, fiel ao Senhor, ela pudesse continuar. E como esta desintegração foi com tanto rigor, e para que não houvesse mais intriga, os meus pais vieram do Reci para Ponte Sor. E depois fomos nós também para a igreja da Ortiga. E sem sequer pensar que estava no plano do Senhor em ali nos preparar para o trabalho em Ponte Sor. Mas o nosso pastor não se pôde conformar com a nossa trajetória e por isso não nos quis passar a carta demissória. E só por falta de comparência é que então, da igreja da Ortiga, fomos excluídos. E depois é que por jurisdição em Ponte Sor fomos recebidos. E como esta igreja tinha então 17 missões e um só pastor, foi esta a razão porque viemos para Ponte Sor. E como o meu pai era aqui então um presbítero exemplar, mas pelas poucas vias de comunicação, ele, o pastor, pouco ou nada podia ajudar. E assim ele um carro comprou para aos domingos nos transportar. E a carta me pagou para eu guiar. E então o pastor Calado, por motivo desta consequência, o trabalho foi alternado para dar às missões mais assistência. Mas o que mais nos veio a marcar quando viemos para Ponte Sor, e que sempre havemos lembrar, foi o dia do Senhor. Porque muito cedo nos tínhamos que levantar, porque o tempo era crucial para que a horas pudéssemos chegar à escola dominical. E assim, enquanto a Carminda ia preparando as crianças e a comida, eu ia logo no carro arrumando todas as coisas em seguida. E o que nunca podia esquecer, além de tudo arrumar, era de uma pequena cama fazer para as crianças lá deitar. E depois da tarefa acabar, sempre com todo o rigor, tínhamos logo que abalar a caminho de Ponte Sor. E depois da escola dominical, também tínhamos os cultos nas missões. E só à noite afinal é que na igreja terminavam as nossas reuniões. E assim, quando alguma criança dormia, já se podia na cama deitar. E nesse tempo até se podia que à porta da igreja estacionar. E tínhamos reuniões tão maravilhosas e tão cheias de poder que vocações prodigiosas começaram a aparecer. E a irmã Rosária foi a primeira que o Senhor vocacionou para nos ajudar, e de que maneira é que ela nos ajudou. E foi uma boa colaboradora. Esta irmã foi excepcional. E foi ela a primeira professora de crianças da escola dominical. E depois foi a irmã Angélica a cantar. E como ela cantava bem, e a irmã Filipa a declamar, clamava como ninguém. E até o irmão Brazão, com toda a humildade que tinha, também nos deu uma boa cooperação com a sua carrinha. E depois, por diversas razões, também houve um irmão, afinal, que veio a colaborar nas missões, que também foi excepcional. Porque as mais afastadas foram as que ele mais ajudou, e onde quilómetros e quilómetros de estrada ele de bicicleta trilhou. E era bastante doente. E às vezes, com noites chuvosas e frias, este irmão foi excelente, o António Maria Dias. E o irmão Carlos, que até numa visão o Senhor mostrou a tesoura com que então ele, o seu filho, operou. E até lhe mostrou a maneira como ele devia executar, e que perante o médico e a enfermeira ele a operação veio a realizar. E a irmã Hérdia Maria de Jesus, que dualidade, em dedicação e amor, que para a terceira idade
elas foram do melhor. E assim tínhamos reuniões gloriosas, radiantes como a luz, em que ocorriam curas maravilhosas e demónios expulsos em nome de Jesus. E assim o trabalho cresceu, que já na igreja não se cabia, e por isso se resolveu construir nela uma galeria. Mas mesmo assim, o problema não ficou resolvido, porque a galeria também depressa superlitou. E para que o armazém ao lado nos fosse vendido, então a igreja ao Senhor por ele orou. E o Senhor nos ouviu, e ele nos foi vendido, e pelo preço que nem esperávamos não. E assim nele foi construído um novo templo, esta casa de oração. E foram tempos tão abençoados que o Senhor nos proporcionou, que até para o campo foram enviados 4 pastores que esta igreja consagrou. E por isso, ao Senhor nós queremos louvar pelos muitos que nos abençoou, porque sempre tivemos o carro pronto a andar e a saúde nunca nos faltou. E até para podermos participar todos os anos no acampamento, sempre os dois pudemos tirar as nossas férias sem qualquer impedimento. E onde a Carminda foi então uma cozinheira tão dedicada e com muita consideração, sempre por todos foi estimada. E assim o acampamento deu tanto que falar, e esteve tanto na berra, que até nele veio a acampar o pastor da rainha da Inglaterra. E além de tudo isto, ainda tivemos os meus pais, que tanto nos ajudaram, porque a gasolina e outras coisas mais, eles sempre é que pagaram. Mas o que mais recordamos, obviamente, é a alegria e o amor de todos os irmãos que fielmente serviam ao Senhor. Muitos já estão na glória, mas outros ainda fiéis e firmes cá estão, e que também fazem parte desta história e com a mesma alegria e a mesma devoção. E estes 2 jovens que outrora sempre estiveram na Berlinda, são estes 2 velhos que aqui estão agora, o Bernardino e a Carminda. E como desde a nossa juventude sempre servimos ao Senhor com alegria e prazer, o que pedimos agora é que Ele nos ajude a ser fiéis até morrer. E aí queremos cantar, eu já tinha que dizer. Eu desejo a Deus servir com amor, sua santa lei cumprir para o seu louvor. Por toda a vida espero ter um coração sincero e a presença então soube do meu Salvador. Aleluia, glória a Deus, amém. Obrigado. Vamos ter a oportunidade então de louvar ao nosso Deus mais uma vez, e agora vamos abrir o nosso livro de cores no corinho número 72, corinho número 72, cuja letra vai se inspirar no Salmo 96, e é não só um convite para louvarmos ao nosso Deus, mas também para anunciarmos a sua obra, para anunciarmos as suas maravilhas. Então, glória e majestade estão diante do nosso Deus, força e formosura no seu santuário. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Corinho número 72, ou quem só tiver as suas Bíblias, é o Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor.
nome do Senhor. Hoje, como já certamente perceberam por toda a tónica que temos estado a assinalar neste culto, nós estamos neste ambiente de celebração, mas há mais uma celebração que nós queremos fazer. Eu tenho aqui na minha mão um CD que foi lançado exatamente há 10 anos atrás e chama-se Cânticos de Sempre e para Sempre, que foi um CD que se fez com uma compilação de alguns corinhos e que se lançou na altura. E o próximo coro que nós vamos cantar, ele está aqui, exatamente porque nós estamos a chegar ao momento em que vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. E vamos pegar num corinho que está aqui, vamos ouvi-lo e vamos cantá-lo, quem souber. Quem tiver o CD em casa é abrir e a letra está lá dentro. E ele chama-se Bíblia. E realmente vai ser o momento em que nós vamos ter para abrir a palavra de Deus, para ouvir o que Ele tem para nós. E nada melhor do que nos prepararmos cantando sobre o livro que é a nossa guia, a guia para a nossa conduta, para o nosso dia-a-dia, diretamente inspirado por Deus para nós. Vamos então cantar todos juntos Bíblia.
Graça e paz, queridos. Nós estamos num culto de celebração, de engrandecimento ao Senhor pelo aniversário da nossa igreja. São 110 anos. Quantas pessoas já passaram pela história da igreja, quantos líderes já deixaram as suas marcas. E este é um tempo que Deus tem preparado para nós, né? Nós todos, membros congregados, líderes da Igreja Congregacional Ponte-Sorense, para que também possamos cumprir o ministério que o Senhor nos tem colocado nas mãos, viver a profundidade deste Evangelho e proclamar a toda a gente que só o Senhor Jesus Cristo é quem salva, que somente no Pai há redenção para nós e que o Espírito Santo Ele nos convence, nos transforma, nos regenera, para que sejamos então inseridos, né, levados a tornarmos-nos filhos de Deus. Então essa proclamação do Evangelho é o grande desafio para nós como igreja neste tempo, como já foi para a igreja no tempo que passou. E o que nós esperamos é deixarmos boas marcas, boas pegadas, para que aqueles que vêm depois de nós também possam seguir com fidelidade, com conhecimento e com profundidade do Evangelho, deixando as suas marcas para gerações futuras. Então, desde já, parabéns à Igreja Congregacional pelo seu aniversário, pelos seus 110 anos. E eu gostaria de meditar um pouco, né? Gostaria de refletir em relação à oração que Paulo faz pelos Efésios no capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no verso 15 até o 23. É uma oração pela igreja daqueles dias e é uma oração pela igreja de todos os tempos. E eu quero então utilizar exatamente esse tema. É o tema que nós vamos refletir aqui neste momento. Uma oração pela igreja de todos os tempos. Vamos então ler Efésios capítulo 1, versículos de 15 a 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da sua glória, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o de entre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então, esse texto é o texto que nós usaremos como base para a nossa reflexão. Apenas situando, então, a igreja de Éfeso era uma das igrejas da Ásia Menor. Paulo escreve essa carta por volta dos anos 60 a 63 depois de Cristo, né? Logo no início da igreja cristã. Ele escreve essa igreja com o objetivo de oferecer para a igreja, entregar para a igreja recursos espirituais para que eles pudessem viver a sua vida cristã com profundidade, com fidelidade, com santidade e sendo atuantes, né? Sendo sempre dinâmicos e muito ativos na fé que eles receberam. Paulo está preso, é a primeira prisão de Paulo em Roma. Depois, na segunda prisão, ele vai escrever outras cartas, mas esta de Éfeso faz parte então desse primeiro momento de prisão de Paulo.
o que já nos diz um pouco em relação ao que acontecia naquele tempo. E havia perseguição, muitos cristãos estavam sendo presos, né? Havia uma luta intensa sendo travada contra a igreja. A própria igreja de Éfeso, no iniciozinho do seu plantio, enfrentou uma batalha muito grande com feiticeiros, porque muitos dos que creram, que vinham então talvez dessa fé, começaram a abandonar as práticas antigas, e isso é muito óbvio, é muito claro, porque houve uma transformação. Então aqueles rituais, aquelas práticas, o culto pagão, né, tudo aquilo que fazia parte da sua religiosidade antes foi abandonada, o que gerou, claro, um prejuízo, especialmente no que diz respeito ao prejuízo econômico para aqueles homens. E por causa disso, então, houve sim uma reação bem intensa daquela igreja, daquele povo contra aquela igreja. E é nesse contexto, então, que Paulo escreve essa carta. Ele escreve a carta para que a igreja de Éfeso saiba exatamente quem é em Cristo, o que significa ser igreja, quais são os recursos espirituais que eles têm disponíveis para enfrentar e suportar toda a adversidade, como eles deveriam servir ao Senhor, como deveria ser a sua vida familiar, a sua vida secular, no que diz respeito a trabalho e tudo isso. Então Paulo fala sobre todas essas coisas e encerra a carta falando sobre a armadura de Deus, né? Que todos eles, todo crente deveria estar revestido dessa armadura. Tudo isso faz a gente compreender que não era um tempo fácil e que era um tempo de uma fé iniciando. Então que eles precisavam dessa profundidade. E a partir então do verso 15, nessa oração, a gente começa a perceber como Paulo estava preocupado e sendo zeloso pela profundidade do conhecimento que aqueles crentes teriam de Deus. E é neste aspecto que eu digo que esta é uma oração pela igreja de todos os tempos, porque todos os líderes, pastores, missionários, tem essa percepção de que a única forma da igreja permanecer firme, forte, arraigada, 110 anos ou muito mais ainda do que isso, é tendo uma profundidade no relacionamento com Deus, no conhecimento do Senhor, na sua própria identidade enquanto povo de Deus. E essa oração traz um pouquinho de todo esse conteúdo. Então nós vamos destacar na oração de Paulo os pedidos que ele faz e vamos falar um pouquinho do porquê ele faz esses pedidos, onde ele quer chegar com tudo isso. Tá bom, queridos? Então, o primeiro pedido que nós queremos destacar é o pedido que se encontra ali no verso 17. Ele diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Então, essa é a base dessa oração e será a base de muito do conteúdo dessa carta. Paulo, então, ele ora, né, ao Pai, ao Deus do Senhor Jesus Cristo, que é o Pai da glória, que é o Pai de Jesus, que é o nosso Pai. Ele ora pedindo que esse Pai conceda o espírito de sabedoria e de revelação. E esse espírito que ele menciona aqui, ele é o Espírito Santo de Deus, ou o agir do Espírito Santo de Deus no espírito do homem. E a gente vai encontrar muitas formas de compreender isso. Por quê? Primeiro, Isaías capítulo 11, quando nós lemos lá sobre os Espíritos de Deus, né? Como o Espírito de Deus se manifesta na história da nação de Israel, então ele apresenta lá espírito de sabedoria, de conhecimento, de entendimento e assim por diante. E Paulo aqui usa essa mesma linguagem, então, que o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, que são características, são dons do Espírito Santo, são partes integrantes do que é, de quem é o Espírito Santo. E essa sabedoria, ela traz que tipo de ensino ou que tipo de direção essa sabedoria traz?
ela é a sabedoria para a compreensão do Evangelho, é a sabedoria para percepção do que significa o Evangelho, porque sim, essa percepção ela é muito importante no sentido de que eles estavam a sair de uma fé pagã, de uma forma de culto pagão, conheciam até alguma coisa sobre o judaísmo, mas precisavam compreender que o evangelho estava muito além de todas essas coisas. Então Paulo pede que eles tenham compreensão correta do evangelho, e é por isso que dos versos 3 ao 14, ele apresenta toda a história da redenção ali, toda a história de salvação. Dos versos 3 a 14, Paulo fala sobre a eleição em Cristo, Paulo fala sobre a adoção de filhos, fala sobre a regeneração, que é esse novo nascimento, fala sobre o resgate, o sermos resgatados por Deus, e fala sobre o selo do Espírito Santo sobre a igreja. Então, basicamente, ali toda a história da salvação está contida nos versos 3 a 14. E quando ele inicia o verso 15, quando ele vai começar a orar, ele diz: por isso porque vocês têm o Espírito, porque vocês foram regenerados, porque vocês experimentaram essa salvação, é por isso que eu agradeço pela vida de vocês, pela fé que vocês manifestam, e é por isso também que eu peço que o Senhor vos conceda espírito de revelação e de conhecimento, ou de sabedoria. E essa compreensão do Evangelho é imprescindível para que nós possamos viver com profundidade essa fé. Compreender quem é o Salvador das nossas vidas, por que ele veio, por que foi necessário ele morrer. Compreender e crer que a ressurreição é real, é verdadeira, é genuína. Crer e compreender que este Jesus é o mesmo Jesus que atua hoje, de uma forma plena através da sua igreja. Então, a compreensão do Evangelho é a sabedoria que vem pelo discernimento, pelo entendimento. Provérbios, capítulo 1, verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. E ainda no capítulo 2, se não me engano, verso 7 também, Salomão fala que a verdadeira sabedoria está reservada para aqueles que são retos, para aqueles que vivem na justiça de Deus. É a isso que Paulo se refere, a essa sabedoria que vem pela revelação de Deus, pelo temor de Deus no nosso coração, que nos ajuda a compreender de uma forma plena o Evangelho. Depois, o segundo pedido que ele faz é não somente espírito de sabedoria para compreender todo o conteúdo do Evangelho, mas também espírito de revelação. Em que sentido era necessária essa revelação? Era necessária para a compreensão daquelas coisas que estavam escondidas, que estavam ocultas, que não faziam talvez parte desse momento e desse conteúdo mais específico, que a igreja de Efésios ou de Éfeso vivia naquele tempo. Paulo fala em Coríntios, por exemplo, capítulo 2, a partir do verso 6, ele fala sobre a sabedoria e ele fala sobre a revelação. Ele fala que a sabedoria pela qual ele pregou, anunciou e pela qual a igreja veio a crer, não é a sabedoria dos homens, não é a sabedoria conhecida no nível natural e humano, é uma sabedoria que vem de Deus. E então, no verso 10, ele fala sobre, versos 9 e 10, ele fala sobre os mistérios revelados, sobre aquilo que está oculto, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e que jamais penetrou no coração do homem, mas Deus revelou pelo seu Espírito a todos aqueles que creem, a todos aqueles que o recebem, que o têm como Deus da sua vida. O Espírito Santo agindo no homem revelou coisas que estavam ocultas. Jeremias também, no capítulo 31, fala, olha, invoca-me, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. É a esta revelação que Paulo está a se referir.
Tanto nós precisamos, como os efésios precisavam, da sabedoria para compreender a profundidade, o conteúdo, a verdade desse evangelho, quanto nós precisamos do espírito de revelação para compreender muito além daquilo que se vê no raso, que se vê no nível mais próximo, né, da areia, mais próximo da praia. Nesse nível nós podemos ver e compreender o evangelho pelo seu conteúdo. Num nível mais profundo, de mergulho mais profundo, nós podemos ter a revelação do próprio Deus, de coisas que não conseguimos compreender, não conseguimos ver. Todo crente deve ter um olhar profético para a história, porque as coisas acontecem e nós podemos simplesmente passar pela vida dizendo assim: é assim mesmo, a pandemia veio, chegou a todas as pessoas, isso é culpa deste ou daquele, é culpa de A ou B, é responsabilidade deste ou daquele. Ou nós podemos olhar de forma profética e dizermos: eu creio que tudo isso cumpre o propósito de Deus, e para isso o espírito de revelação, a compreensão de que a história cumpre o propósito de Deus, isso vem pelo Espírito. E Paulo sabia que em muitos momentos os crentes de Éfeso, como nós também, como igreja do Senhor, precisaremos dessa revelação que vem do céu, dessa revelação que nos é dada, das coisas que estão ocultas e que vêm à tona, né? São trazidas à tona. Colossenses capítulo 1, verso 26 diz assim: o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas que foi revelado aos santos pelo Espírito Santo. É disso que Paulo está falando. Todos nós precisamos do espírito de sabedoria e precisamos do espírito de revelação. Sabedoria para conhecer o conteúdo do evangelho, revelação para compreender que há coisas muito maiores acontecendo ao nosso redor do que nós podemos imaginar. Revelação interior trazida pelo Espírito de Deus, que, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, esse Espírito que sonda, que perscruta o íntimo do Pai, é que traz essa revelação. Então Paulo pede ao Pai da glória, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que traga sobre a igreja espírito de sabedoria e espírito de revelação. Nossa oração é que venha sobre a igreja espírito de sabedoria e espírito de revelação, para conhecermos e compreendermos o conteúdo pleno do Evangelho, mas para também sabermos discernir tempos e épocas, situações que acontecem ao nosso redor e perceber que em todas as coisas Deus continua a governar e reger a história. E na sequência dos pedidos que ele faz, então o que ele clama ao Senhor? Ele clama que sejam iluminados os olhos do coração da igreja de Éfeso, ou seja, iluminado o entendimento da igreja de Éfeso. Em Lucas, no capítulo 24, 45, a forma como Lucas narra o encontro de Jesus depois de ressurreto com seus discípulos, Lucas diz o seguinte, que antes de começar a falar para eles sobre tudo o que aconteceu, porque ele morreu, a sua ressurreição, o que viria depois, como eles deveriam propagar o evangelho a partir dali, Lucas diz assim, que o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos. Para quê? Para que eles pudessem compreender as Escrituras. Esse é o pedido que Paulo faz aqui. Que o Senhor abra o entendimento espiritual da igreja de Éfeso, abra o entendimento espiritual da nossa igreja do nosso tempo, para que possamos, com os olhos iluminados, né, com os nossos olhos cheios de luz, para definir exatamente, claramente o que nós vemos, conhecemos e sabemos, que isso traga para nós, então, a sabedoria, o conhecimento de algumas coisas que são importantes aqui. Então, nós vamos perceber que ele faz 3 subpedidos, vamos dizer assim, né? Que tendo os olhos iluminados, que os efésios consigam compreender ou saber o quê? A esperança do seu chamamento, a grandeza da sua herança, a riqueza da sua herança e a grandeza do poder
que está sobre a vida deles. Então, esses 3 pedidos de Paulo nos ajudam a compreender por que ele pediu sabedoria, revelação e iluminação. Porque tudo isso faz parte desse reconhecimento do que significa o Evangelho de Cristo para nós, né? O Evangelho de Cristo sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Então, para que ele pede o espírito de sabedoria e o espírito de revelação e o espírito de iluminação? Para que possamos saber, perceber, entender, discernir, conhecer profundamente toda a obra de Jesus por nós. E o que ele diz então? O primeiro pedido que ele faz é iluminad os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. E o que é esse chamamento que ele faz aqui? É exatamente a obra da salvação. É o Pai nos chamando de volta para Ele, é sermos chamados para fora do mundo, é sermos chamados igreja, eclésia, é sermos chamados para viver uma vida de plenitude, de intimidade com Ele. Esse chamamento, ele fala sabendo qual é a esperança do seu chamamento, é a escolha de Deus, é a adoção de filhos, é a salvação em Cristo. A nossa vocação é sermos de Deus, o nosso chamamento é para sermos dele, para voltarmos para ele, para estarmos com ele, para vivermos uma vida de intimidade e de profundidade, de fé e de conhecimento de Deus. Então ele fala, olha, que os olhos dele sejam iluminados pela sabedoria e pelo conhecimento e pela revelação, para que eles possam saber quem os chamou, para o que os chamou. Deus nos chamou, para o que nos chamou? Para a salvação, salvação eterna, para uma nova vida em Cristo, para um novo viver segundo a vontade do Pai. O segundo desdobramento desse pedido, então, ele diz, e também para que eles possam saber qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E aqui a gente encontra 2 vertentes de pensamento. Uma delas fala que essa herança dos santos, nos santos que é dita aqui, que Paulo refere-se então ao fato de nós sermos de Deus, como por exemplo em Êxodo, no capítulo 19, verso 5, Deus diz que Israel seria para ele propriedade exclusiva de Deus. E também em Pedro, né, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro fala sobre a igreja como sendo essa propriedade exclusiva de Deus. Então seria nesse sentido que seríamos herança de Deus. Nós somos os filhos, os que cremos, os que o recebemos. Então poderia ser nesse aspecto. Uma outra vertente diz que essa herança refere-se aos santos e a tudo que nós recebemos em Cristo Jesus. Somos feitos filhos de Deus através da salvação. Como filhos, também tornados o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, como Paulo fala em Romanos no capítulo 8. Ou seja, de qualquer forma, essa herança precisa ser conhecida. Precisamos saber que somos de Deus, propriedade exclusiva dele, separados para ele, para a sua glória e para o seu louvor. E também precisamos compreender que as nossas riquezas, as nossas conquistas, o nosso futuro não está nessa terra. Tudo que nós recebemos em Cristo é para ser usado para a glória de Deus, e o que nos está reservado na glória. Jesus disse, eu venho buscar vocês para que onde eu estou vocês estejam também, e eu vou para o meu Pai antes porque eu quero preparar para vocês lugar. E quando nós olhamos isso em Apocalipse, a gente vê que lugar maravilhoso, né? Apocalipse 21, que ele foi preparar para nós. Então, queridos, precisamos de sabedoria, de revelação e de iluminação, de abrir os olhos do nosso entendimento espiritual, para que possamos conhecer, saber, perceber para o que e por quem fomos chamados. E qual é a herança nos santos que nós temos na presença de Deus.
E o terceiro desdobramento desse pedido, ele fala para que eles também saibam qual é a grandeza do poder que opera naquele que crê. E que poder é esse? Esse poder, ele diz no verso 20, é o mesmo que ressuscitou Cristo. Se a igreja de Éfeso enfrentava tanta batalha, prisão e morte por amor a Jesus, guerras espirituais com os feiticeiros daquele momento, perdas familiares, afastamento de pessoas queridas, se eles enfrentavam uma batalha pela transformação interior, pela compreensão dessa nova fé que eles abraçavam, Paulo diz assim: vocês precisam saber que há poder sobre a vida de vocês, poder para vencer todas as barreiras e todos os obstáculos. E esse poder é o mesmo que ressuscitou Cristo, que fez com que ele recebesse a supremacia em Deus, se assentasse à direita do Pai na glória e estivesse sobre todo nome, sobre todo domínio, sobre toda potestade, sobre todo principado. É isso que Paulo está a dizer. Se compreendermos o Evangelho, o conteúdo do Evangelho, tivermos a revelação de Deus e os nossos olhos espirituais forem abertos, perceberemos que há um grande poder atuando em nós e através de nós. E nós queremos então, queridos, transformar essa oração e esse conteúdo da oração, o que vem dos versos 20 a 23, falam exatamente em relação a esse poder e como, através do agir de Deus na vida de Cristo, também alcança a igreja. E como a nossa identidade, ela é marcada em Cristo, porque o verso 23 diz que depois de fazer isso e ressuscitar Cristo, também deu Cristo à igreja para ser o seu cabeça e a igreja o corpo de Cristo. E então a plenitude dele atuar, né, através de nós e em nós. E é isso que queremos chegar, né, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, como o corpo de Cristo, como a igreja do Senhor nessa terra. Então eu quero encerrar nesse momento, trazendo nessa reflexão, nesse tempo de reflexão que tivemos aqui, a percepção de que nós fomos salvos, chamados, remidos, resgatados pelo Senhor e para a sua glória, que nós temos uma grande herança no Senhor, somos a herança dele porque somos propriedade exclusiva, mas temos uma herança porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e que tudo que viermos a enfrentar, todas as batalhas que tivermos que enfrentar, como foi necessário às gerações que vieram antes de nós, são necessárias para nós hoje e serão necessárias para gerações futuras. Poder, essa autoridade que o Pai tem e que ressuscitou a Jesus e que está sobre nós, que está sobre a nossa vida, que está sobre a nossa história. A minha oração é que isso alcance e transforme profundamente as nossas vidas. É que essa oração seja a nossa oração por cada um de nós e por todos aqueles que fazem parte da Igreja Congregacional em Ponte de Sor. Que o Senhor nos dê o espírito de sabedoria para compreendermos o conteúdo do Evangelho, o espírito de revelação para podermos compreender as coisas dos nossos tempos e discernir tudo aquilo que é espiritual e que nos é revelado pelo Espírito Santo de Deus que atua no nosso coração. Que o Senhor nos conceda a iluminação dos nossos olhos espirituais, para que possamos compreender para o que e para quem fomos chamados. Que herança nós temos em Deus e que poder atua através da nossa vida nesse tempo em que nós temos vivido. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que a Igreja de Ponte de Sor seja essa igreja revestida de todo esse poder e autoridade em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.
Estamos quase a chegar ao final do nosso culto, ainda vamos ter a oportunidade de ter mais algumas participações e algumas são baseadas em hinos do nosso Salmos e Hinos e, portanto, caso queiram também ter como referência a letra, nós vamos abrir com o coral da nossa igreja, cantado assim, cada um na sua janelinha, porque neste tempo de confinamento, como é óbvio, não nos podemos juntar como habitualmente nos juntaríamos numa celebração, mas cada um nas suas casas preparamos este louvor que vamos apresentar já de seguida aos irmãos, louvor para honra e glória do nosso Deus, e portanto o coral abre com o hino do nosso Salmos e Hinos, o hino número 61, depois vamos ter mais algumas participações e vamos terminar com mais um louvor ao nosso Deus, também de uma família da nossa igreja, desta vez o hino número 36 do nosso Salmos e Hinos. Portanto, se quiserem também abrir o Salmos e Hinos e ir acompanhando estas participações, começamos com o 61 com o coral, vamos ter mais algumas participações faladas e terminamos com o 36 do nosso Salmos e Hinos. Justo és, Senhor, em teus santos caminhos e digno em tuas obras todas. Justo és, Senhor, em teus santos caminhos. Justo és, Senhor, em teus santos caminhos e digno em tuas obras todas. Justo és, Senhor, em teus santos caminhos. Parabéns, Igreja! 110 anos é uma data
especialmente abençoada por Deus. E se esta igreja ainda está de pé como está nestes 110 anos, devemos esse agradecimento a todos os homens de Deus, líderes pastorais, que passaram por aqui desde a sua fundação até aos dias de hoje. É com gratidão, é com reconhecimento que vou fazer esta pequena homenagem, citando os nomes de todos aqueles que, com o senhorio de Deus nas suas vidas, abençoaram este trabalho e estiveram presentes no desenvolvimento da Igreja Congregacional e das suas missões. Então, vamos relembrar todos aqueles que afincadamente honraram esta Igreja até aos dias de hoje. Pastor Manuel dos Santos Carvalho, Pastor José Augusto dos Santos e Silva, Pastor António de Sousa Ramos, Pastor Júlio Roberto dos Santos, Pastor José Marques Calado, Pastor Daniel Calado, Pastor Vítor Biscaia, Pastor Osvaldo Carreiro Filho, Pastor Eduardo Prado, Pastor Jorge de Campos, Pastor João Narciso, Pastor Márcio Lima, Pastor Vanderli Carreiro, Presbítero Daniel Pereira, interinamente durante um ano após a saída do Pastor Vanderli, Pastor Bruno Xavier, Diácono João Pedro Biscaia, interinamente durante 3 meses após a saída do Pastor Bruno Xavier, Pastor Osvaldo Santos. Temos ainda uma referência à missão de Montargil, cujo trabalho foi reiniciado pelo saudoso pastor Daniel Silva e que atualmente está nas mãos do pastor Eberson Davi, e congratulamos-nos por esta missão estar tão ativa atualmente. É com muita alegria e com muita gratidão perante o nosso Deus que nos congratulamos com este aniversário da nossa Igreja e das missões, e damos graças a Deus por todos estes homens que se disponibilizaram e que, através da sua entrega, promoveram o crescimento espiritual da Igreja, promoveram a expansão do Evangelho, e estamos ativamente implantados nesta região com a soberania de Deus para que o Evangelho do Senhor Jesus continue a ser levado e que haja almas rendidas a Cristo para a eternidade. Parabéns, Igreja, parabéns a todos nós. Parabéns, Igreja Congregacional Ponte Sor, 110 anos, que bom, que venham muitos mais. É um privilégio para mim fazer parte desta igreja. Já há muito tempo que não nos vemos, alguns provavelmente há mais de um ano, mas espero que brevemente nos possamos reencontrar e estarmos todos juntos. Parabéns, passei por aqui só para mandar um beijinho. Espírito
Estamos, portanto, chegando ao final deste grande culto de celebração e gratidão ao Senhor pelo aniversário da nossa igreja e queremos agradecer de todo o nosso coração a participação de todos os amados irmãos e irmãs. Agradecemos também todas as mensagens de felicitações que nos foram enviadas. O nosso muito obrigado a todos e a todas. Nesse final de culto, quero também recomendar uma obra que foi escrita pelo Dr. Paulo Santos e Silva Calado, que tem como título A Obra Evangélica Congregacional em Portugal. Eu recomendo essa leitura porque através dela os irmãos poderão conhecer de uma forma mais precisa e profunda a história das igrejas evangélicas congregacionais estabelecidas neste país e de uma forma específica a nossa igreja, Igreja Evangélica Congregacional Ponte-Sorense. Queremos lembrar os amados que na próxima quarta-feira, pelas 20 horas, teremos a nossa live, o nosso culto em direto. E no próximo domingo, primeiro domingo do mês de abril, nós teremos o nosso culto ainda online. Então o culto será gravado e postado, como sempre, nas redes sociais. E os nossos cultos presenciais serão reiniciados apenas no segundo domingo do mês de abril. Lembrando que, para que os irmãos possam participar deste culto, terão que fazer as suas inscrições prévias para o primeiro culto, que será de 10 às 11, e se necessário faremos o segundo culto, que será das 11h30 à meio-dia e meia, pois teremos que ter todos os cuidados, né, como tínhamos antes desse último confinamento, com distanciamento, a higienização, as máscaras, enfim, todas as regras que precisamos seguir nesse tempo de pandemia. Queremos desejar a todos e a todas uma semana feliz, abençoada por Deus, com muitas vitórias, conquistas e realizações, mas, acima de tudo, com muitas e muitas oportunidades de testemunhar do Evangelho precioso de Cristo Jesus a muitas pessoas. Lembramos também que ainda estamos a recolher as doações para formarmos os cabazes que serão então entregues a algumas famílias e dessa forma nós, como igreja, podemos abençoar algumas famílias nesse período da Páscoa. Um beijo no coração de todos os amados e que Deus abençoe a todos e a todas. Recebam a bênção apostólica. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém.